Jo soc la Carmen Juárez, vaig néixer a Hondures, visc a Barcelona des de fa gairebé uns 15 anys. Vaig fugir d'Hondures perquè vaig sortir d'allà fugint de la violència extrema que es viu en aquell país. Vaig arribar aquí amb 19 anys, vaig estar treballant com a cuidadora interna d'una dona gran que patia una demència tipus Alzheimer i vaig fundar l'associació Mujeres Migrantes Diverses per reivindicar i per lluitar per unes condicions laborals dignes en el treball de la llar i les cures, i actualment estic treballant a Comissions Obreres de Catalunya, que és un sindicat social i polític. Eu chamo Marisa Matias, tenho 45 anos. Neste momento exerço funções de deputado no Parlamento Europeu desde 2009. Nasci numa aldeia perto de Coimbra, em Portugal. Sou socióloga de formação. Envolvi-me desde muito cedo também no ativismo, nos movimentos ambientais, nos movimentos feministas e tenho trabalhado em várias áreas aqui no Parlamento Europeu e com causas muito concretas, e uma delas é a questão dos cuidadores e das cuidadoras. Gràcies, Marisa. Jo t'explico, aquí a Barcelona, a Catalunya, que és on nosaltres estem com a associació, nosaltres durant aquesta situació de pandèmia vam viure de manera molt dura com la situació del treball de la llar era considerada una feina essencial a través d'un reial decret, però a la vegada aquestes dones, moltes, tenien que desplaçar-se per anar a treballar, per tenir cura de persones grans en situació de dependència, de persones amb diversitat funcional, de criatures, i que era una feina que no es podia aturar, i que estava considerada essencial, però aquestes dones, moltes d'origen immigrant en situació administrativa irregular, havien de desplaçar-se perquè no podien fer teletreball, perquè si es quedaven a casa no podien cobrar una prestació d'ERTO, i moltes d'elles tenien por quan sortien, però no por de contagiar-se del virus, sinó por de que alguna persona li demanés els papers. Moltes van ser identificades per fer desplaçaments que no podien justificar perquè les famílies per a les quals elles treballen es van negar a fer-los un document que efectivament justificaren el desplaçament d'aquestes dones que anaven a treballar. Marisa, què pot fer el Parlament Europeu per dignificar el treball de les cures i garantir millors condicions laborals per a aquestes treballadores i perquè aquestes cures, aquest treball de cura tingui el valor social que mereix? Són milions de dones que a tota Europa treballen com a cuidadores, gairebé totes d'origen immigrant. Què es pot fer? Bem, podemos fazer várias coisas, mas elas também estão todas ligadas com as políticas nacionais. E nós podemos fazer muita coisa aqui, mas tem que ser articulado com os nossos países, como Portugal, tem que ser articulado com o Estado espanhol, enfim. Há um conjunto de medidas que têm que ser pensadas em uma estratégia comum, por um lado, e por outro lado, numa lógica de proteção mais do âmbito da legislação nacional e no que diz respeito ao trabalho e aos direitos laborais é mais por aí. A questão das cuidadoras é, de facto, uma questão muito importante, porque, como disseste, Carmen, é uma função muito invisível na sociedade europeia. Estamos a falar de milhões de mulheres que prestam cuidados, e esses cuidados, como disseste bem, são prestados por dois tipos de mulheres, maioritariamente. Por mulheres familiares, de quem é cuidado, ou por mulheres migrantes, como é o teu caso. Nós estimamos que no espaço da União Europeia mais de 80% dos cuidados sejam prestados por mulheres. E aí tem que haver, de facto, legislação nacional para combater a precariedade, para garantir os direitos e o reconhecimento do trabalho das cuidadoras em cada um dos países.
Do ponto de vista europeu, o que nós podemos fazer, do Parlamento Europeu, é definir estratégias comuns. Eu há 10 anos trabalhei, que vai fazer já 11 anos, trabalhei na Estratégia Europeia de Combate ao Alzheimer e às Demências, que previa precisamente o reconhecimento do papel das cuidadoras e dos cuidadores, mas são sobretudo cuidadoras, são a esmagadora maioria, são mulheres, e com direitos laborais, com reconhecimento, com proteção também na saúde, com apoio psicológico, com direito a férias, enfim, todos aqueles direitos que deviam existir em todos os lugares de trabalho e que não existem. E no caso das cuidadoras é ainda mais difícil e está ainda mais invisível. Outra questão que nós podemos trabalhar a partir do Parlamento é a questão dos migrantes. E pese embora que também a legislação, do ponto de vista da proteção de migrantes, tem que ser muito trabalhada a nível nacional e a nível dos Estados, tem que haver uma estratégia comum a nível europeu. E neste momento nós estamos a discutir um pacto para as migrações e para o asilo, e que é uma vergonha, digo já, é uma vergonha que não se centra minimamente na proteção dos direitos dos trabalhos e dos direitos de trabalho dos migrantes e das migrantes, mas preocupa-se mais numa lógica de fortaleza, de não proteção, de nenhum cuidado e de preservação dos direitos e pensar mais em expulsar as pessoas e, enfim, tratar das pessoas migrantes como se fossem um fardo na sociedade europeia, quando nós sabemos que é exatamente o contrário, que não só não são um fardo, são, de facto, pessoas que têm que ser tratadas com dignidade e com direitos, porque elas contribuem para a riqueza europeia e também não são um fardo do ponto de vista económico, nem do ponto de vista das prestações sociais, pelo contrário, contribuem muito com o seu trabalho e contribuem também muito com os seus impostos. Com esta evidência toda de como as pessoas migrantes, em particular as mulheres migrantes, são a linha da frente no combate à pandemia, no funcionamento da sociedade, no cuidar das pessoas, e não houve, do parte da União Europeia, esse reconhecimento. Obviamente, estas pessoas não podem estar sujeitas a multas. A partir do momento que elas desempenham e que vocês desempenham funções essenciais, têm que ser reconhecidas como tal e, portanto, têm que ter direitos laborais, têm que ter proteção no trabalho, têm que ter acesso à saúde e têm que ter cuidados sanitários quando estão no trabalho, como qualquer trabalhador ou trabalhadora. E, como disse, desse ponto de vista, nós podemos colocar pressão, por um lado, para defender os direitos laborais, por outro lado, para garantir salários dignos, podemos colocar pressão para ter estratégias comuns, seja para os cuidados, seja para as migrações, mas depois há uma parte muito significativa que é do trabalho que é feito nos Estados-membros. Agora, neste momento que nós estamos a discutir o Pacto para as Migrações, tenho medo, confesso, porque acho que podemos sair desta discussão com uma situação muito pior em termos de proteção das pessoas migrantes do que aquela que tínhamos antes. E que é uma tragédia humanitária, é uma tragédia de direitos humanos, é uma tragédia para as pessoas, é uma tragédia de proteção e é, sobretudo, o contrassenso com aquilo que se dizem ser os valores europeus e que depois na prática não são aplicados. Però, com que hi ha molta gent que es pensa que pel fet de ser dones ja ho podem fer, no? Ja podem fer feines de cures, clar, després això queda reflectit en el que és la legislació laboral. Per exemple, aquí a Espanya tenim una legislació que regula el treball de les cures que no equipara els drets de les dones que estan cotitzant, de les dones que estan treballant en aquest sector a la resta de treballadors. No tenen dret a l'atur, estan fora de la llei de protecció de riscos laborals quan fan una feina que has dit tu, que acaba repercutint a nivell psicològic, a nivell de problemes musculoesquelètics, que estan fora del FOGASA, del Fons de Garantia Salarial. Quan estava llegint la teva bibliografia, Marisa, vaig trobar que tu vens d'una família de classe treballadora, que tu mateixa, per poder pagar-te els estudis, vas haver de treballar en feines de cures, de cambrera, de l'hostaleria. I, clar, jo de seguida vaig pensar en mi mateixa, perquè jo mateixa vaig arribar aquí amb 19 anys, vaig haver de treballar com a interna 6 anys, quan no tenia papers, i després vaig decidir fer un grau mitjà, el grau superior, i ara que estic acabant la uni, i a vegades
treballant és molt difícil, no tens temps per quedar amb la gent, els amics es van quedant perquè no pots quedar quan ells volen. I a vegades jo acabava la feina, sortia corrents, agafava el metro per entrar a classe i després, si em deixaven menjar l'entrepà a la mitja classe ho feia, quan no em deixaven acabava la classe i després menjava alguna cosa. I és molt dur i et felicito que estiguis aquí perquè les dones com jo i com altres tantes dones necessitem referents com tu. I és per això que celebro que estiguis ara on ets, perquè estic segura que penses en aquesta gent, que ho tenim una mica complicat. I llavors, jo t'explico. Nosaltres tenim un grup de WhatsApp, els companys que estem acabant ja la carrera, i el que ens preocupa a tots és, una vegada acabis la feina, què farem? Trobarem una feina que ens ajudi a pagar el lloguer, a pagar les despeses. Clar, el que ens preocupa és la precarietat, no? A la majoria de companys i les converses totes giren entorn a aquest tema, no? La trobaré feina, la feina que trobaré, com serà, podré marxar de casa ja. T'estic parlant de dones, la gran majoria de dones, perquè és educació social, i nois. Clar, els preocupa això. Tu què els diries a aquests nois i noies que estan acabant una carrera, que no tenen un futur clar i que els preocupa molt la precarietat? Bem, obrigada pelas tuas palavras simpáticas. Eu podia retribuir, não é? Eu acabei de te conhecer, mas acho que o que faz, muitas vezes, o que nos faz mostrar que vale a pena de estar em funções de representação é quando encontramos e conhecemos assim pessoas fortes e que se mobilizam para mudar a vida, e isso é absolutamente inspirador e é extraordinário. E agradeço-te esse trabalho que estás a fazer. Numa circunstância difícil, imagino, não é? Mulher, migrante, sem direitos laborais reconhecidos e, portanto, o que para muita gente podia ser mais do que razão para não se mexer, para não fazer nada, porque com medo de poder ser apanhada em uma série de coisas e, portanto, é óbvio que é preciso que haja assim pessoas e mulheres que confrontam e que enfrentam as dificuldades para que isto possa ir mudando um bocadinho, porque isto tem muito a ver com a questão que tu estavas a falar e que eu me esqueci completamente quando estava a falar dos cuidadores e das cuidadoras. É uma das questões essenciais e fundamentais, é das principais. Nesta altura de pandemia, eu acho que nós estamos a viver permanentemente num excesso de presente. É tudo aqui, tudo agora, e pensa-se pouco em relação ao futuro. Mas este excesso de presente não nos está a servir para resolver problemas estruturais como o da precariedade. E, de facto, a precariedade atravessa todas as gerações, mas é muito mais incidente nos jovens e é mais incidente em pessoas que estão a concluir formação em determinadas áreas profissionais. E é uma contradição nos termos, porque, obviamente, se eu bem percebo, os estudos que tu estás a concluir, a licenciatura que estás a fazer, tem tudo a ver com a experiência que tu já tens de cuidados e, portanto, deveria ser um selo de garantia para tu, com a experiência dos cuidados e com o curso que tens, poderes ter acesso a um mercado de trabalho com direitos e com dignidade. E, infelizmente, não é assim. Mas devia ser. Tem que se reconhecer as qualificações formais e tem que se reconhecer também a experiência profissional das pessoas. Isso tem que contar tudo, porque senão não há progressão nas carreiras, não há aumento de salários, não há dignificação, não há nada, e as pessoas têm a sensação que estão sempre no mesmo lugar. Essa pergunta eu acho que é a pergunta que me fazem mais vezes, em todos os países, em todos os lados, e todas as sessões, todas as reuniões, é como é que a gente pode ter emprego, como é que vamos encontrar emprego no futuro. E isso, de facto, é uma questão fundamental e determinante. E que eu acho que tem que ser a nossa tarefa principal de quem está a trabalhar aqui para podermos garantir que as gerações futuras possam ter futuro. Basicamente é isso. E, obviamente, essa questão tem que ser acompanhada das outras todas que já falámos. Como estávamos a dizer, já falámos de tanta coisa, e elas estão todas ligadas. E eu sei bem que é difícil, tu falavas da minha trajetória, eu vejo a tua,
de facto é difícil, há muitas coisas difíceis na vida, trabalhar e estudar não é fácil, tipo sairmos da escola e termos que ir trabalhar para um bar ou fazer limpezas e depois dormir tarde e no outro dia levantar às 6 da manhã para ir para a escola outra vez, não é fácil. Não poder ter essas questões da vida pessoal, da vida familiar, das redes informais que são tão importantes para nós fazermos amigos e para sermos felizes, que também, afinal de contas, acho eu que tem que ser um objetivo de toda a gente, é sermos felizes. Mas creio que, apesar de tudo, nós temos estado a agravar ainda mais os vínculos de proteção social. Quando eu estudava e trabalhava, em Portugal nós estávamos ainda a sair de uma ditadura, demorou muito tempo, a Revolução do 25 de Abril e a democracia não chegaram a todo o lado do país ao mesmo tempo, mas começavam-se a construir sistemas de proteção social. E a sensação que eu tenho é que nós, por causa obviamente de economias, de uma política económica neoliberal e outras razões, nós estamos a destruir esses frágeis sistemas de proteção social. Eu acho que as condições, em termos de proteção social, são mais difíceis para os meus sobrinhos hoje e para as minhas sobrinhas do que eram para mim quando estávamos num processo de sair da ditadura e de termos democracia e serviços públicos e transportes, etc., e saúde para toda a gente. E por isso, obviamente, as questões relacionadas com o emprego e com os primeiros empregos e com os empregos qualificados são absolutamente centrais e têm que ser desenvolvidas a par de sistemas de proteção social, de segurança social, de integração, de inclusão mais vastos, serviços públicos de qualidade, de acesso à saúde, de acesso à educação, enfim, tudo isso são áreas fundamentais, mas acho que nós percebemos que a pandemia afeta toda a gente, mas não afeta toda a gente da mesma forma, e percebemos também que as primeiras pessoas a serem afetadas e mais afetadas são as pessoas com vínculos precários. E então, se juntarmos vínculos precários à imigração, é uma dupla discriminação e é muito difícil. Sí que ho és, Marisa, és molt difícil. Nosaltres, per desgràcia, ho vivim molt sovint. Volia recollir una cosa que has dit, no? Has parlat de la primera feina. Jo que ara estic a Comissions Obreres també, i aquesta experiència em dona un coneixement del mercat laboral, i sí que nosaltres veiem com la joventut, el primer contacte que té la gent jove amb el mercat laboral és una feina en condicions precàries. Per exemple, monitor de lleure, sí, per poder aportar una mica de diners a la família, per poder pagar-se els estudis, un viatge a l'agost. I això, clar, fa que la gent jove, el seu primer contacte sigui una experiència laboral precària. I això no ens ho podem permetre. La gent jove ha de tenir una experiència laboral en condicions dignes per poder després reivindicar els seus drets, conèixer quins són els seus drets laborals. I una cosa que em preocupa molt és que estem veient aquí a Espanya com aquestes organitzacions d'ultradreta, xenòfobes, masclistes i racistes estan aprofitant aquest descontentament de la gent jove i no tan jove per guanyar vots, per apel·lar a les pors, al ressentiment, per posar-nos els uns contra els altres. Al final, la gent comuna, la gent que ens trobem als carrers, a les places. I això és molt preocupant, ho estem veient a molts països. Tu què penses d'això, Marisa? Eu acho que há uns anos atrás, se alguém me falasse de que nesta altura iríamos estar a assistir a este renascimento do racismo no espaço europeu, eu não ia acreditar. O racismo nunca deixou de estar no espaço europeu, mas houve um caminho no sentido de combater o racismo que eu creio que estamos a perder neste momento. E estamos a perder pelo crescimento das forças de extrema-direita, um pouco por toda a Europa,
E de facto, estas narrativas racistas, xenófobas, machistas, estão a cavar num contexto de muito medo, de muita insegurança profissional, de muita insegurança pessoal, de falta de condições. E de facto há esta contradição que eu muitas vezes coloco a mim própria, no meu trabalho, e acho que precisamos fazer estas perguntas, estas reflexões. Porquê é que as pessoas que estão em dificuldade, porquê é que as pessoas que não têm acesso a contratos com direito, não têm acesso a casas dignas, etc., porquê é que estas pessoas são mais mobilizáveis, muitas vezes, são mais mobilizáveis por fenómenos de extrema-direita, racistas, xenófobos, de se colocarem uns contra os outros, do que, por exemplo, por determinados projetos políticos ou por coletivos organizados, por estruturas sindicais. Infelizmente, eu acho que nós temos perdido essa batalha. Nós, dos coletivos, e que valorizamos os coletivos, muitas vezes temos perdido essa batalha. Eu acho que temos que fazer essa batalha a sério e disputar esse espaço vazio que está a ser deixado à extrema-direita. Porque, de facto, era o que tu dizias, este confronto é um confronto que diminui, que destrói, que não acrescenta rigorosamente nada, que não tem como resultado nenhuma conquista de direitos, que não tem como resultado nenhum caminho para a igualdade. E, no entanto, a gente vê estes fenómenos a crescerem em Espanha, em Portugal, em toda a Europa. Estes fenómenos crescem. E as pessoas sentem conforto em recuperarem e fazerem renascer essas dimensões racistas, xenófobas, machistas, sem que isso traga algum benefício pessoal ou coletivo. Zero. São mecanismos apenas de destruição. E eu acho que nós, eu falo por mim, nós à esquerda, temos que perceber o porquê que as pessoas se têm mobilizado em algumas circunstâncias mais por essa oposição e confrontação do que por lutar em conjunto para melhores condições de vida para toda a gente. Nós acho que temos que fazer essa reflexão e essa crítica para podermos avançar, porque eu acho que a forma como a extrema-direita e o racismo, a xenofobia e o machismo estão a ganhar terreno na Europa exige de nós trabalhar ainda a dobrar, a triplicar, mas perceber porque é que não estamos a chegar a estas pessoas, porque é que não chegamos lá. É para mim uma dúvida permanente. Porque é que não chegamos e chegam propostas políticas que não acrescentam um direito, não acrescentam nada de bom, que não somam, que apenas dividem, que apenas destroem. Mas a verdade é que eu acho que isso se deve muito à precariedade, deve-se às dificuldades económicas, deve-se a tudo isso, mas nós também temos que perceber em que medida é que se deve à nossa incapacidade de chegar a estas pessoas e ter respostas para estas pessoas. Jo, abans d'acabar, a mi m'agradaria dir uns dels meus versos preferits, que jo crec que a tu t'agradarà molt i que el coneixes molt bé, i és aquest que diu que en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Grándola Vila Morena, tierra de fraternidad. I Marisa, que ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda. Muito obrigado. Obrigada. Eu é que agradeço ter a oportunidade de ter falado contigo. Foi um prazer também. Acho que falávamos a tarde toda sem nenhum problema. Gràcies.